Vidal certamente é um grande jogador para o Flamengo, seria um grande jogador para o Flamengo, em tese seria um grande jogador. Eu sempre faço questão de ressalvar os pontos polêmicos do jogador Vidal, né, Arthur Vidal, os elementos de recepção que o clube possui para lidar com esses, digamos assim, fatores, né, elementos, né, colaterais, né, digamos assim, efeitos, né, colaterais de uma contratação de jogador como Vidal, né. A questão que é necessário também se colocar sempre é o seguinte, né, um grande jogador, ele nunca pode ser contratado quando ele tem problemas, né, a resposta para isso é, evidentemente, que ele tem de ser contratado, né, a questão, como eu sempre pontuo também, é que precisa haver no clube esses elementos de recepção. Recepção ao quê, na verdade? Recepção aos problemas, aos efeitos colaterais que o reforço traz, né. Então, o clube tem que estar muito amparado para isso, para saber lidar com esses problemas, para não ser surpreendido e até para conseguir atenuá-los no jogador ou eliminá-los na prática diária do jogador. Né? Então, Vidal certamente poderia ser um jogador interessantíssimo para o Flamengo nesse sentido, apesar da idade, né? Apesar dos seus 35 anos, apesar de que muitos jogadores no Flamengo de alta idade já não conseguem jogar, mas há exceção para tudo. Né? Talvez o Vidal fosse uma exceção para este caso. Contudo, há um problema, meus amigos. Há um outro clube agora que se manifestou interesse aí pelo Vidal. Esse clube trata o assunto de uma maneira bastante restrita, mas já é sabido na Argentina que o Vidal também hoje está na carpeta, digamos assim, do Boca Juniors. O Boca também estaria atrás do Vidal, que é um clube que o Vidal também tem muito carinho pelo Boca. Já falou, inclusive, do sonho de jogar na Bombonera, que nunca jogou atuando pelo Colo-Colo na Bombonera, em nenhum momento da vida dele pisou naquele gramado, ele gostaria de sentir, né, o apoio da torcida do Boca, ainda que fosse sentir esse apoio para o adversário, mas ele já falou também do sonho de sentir esse apoio favorável ao time em que ele joga. No caso, teria que ser um Boca Juniors, né? Ele pontua a Bombonera como um dos grandes estádios, simbolicamente falando, do mundo, né? Que seria uma grande honra jogar nesse estádio. Ele falou isso alguns anos atrás, 2 anos atrás, e hoje a gente olha para a situação do Vidal, a gente percebe que, bom, ele segue o Flamengo nas redes sociais, ele também segue o Boca Juniors nas redes sociais, né? Ele falou que gosta muito do Flamengo, ele também já falou que gosta do Boca, que na América jogaria no Flamengo ou no Colo-Colo, também já falou que jogaria no Boca, enfim, nesse sentido não dá muito aí para enfim, a vantagem do Flamengo não estaria necessariamente no amor do Vidal, assim, sendo muito maior pelo Flamengo do que, por exemplo, pelo Boca Juniors ou pelo Colo-Colo. Provavelmente é tão grande quanto no Colo-Colo, talvez um pouco mais do que no Boca, mas ele também admira e gosta muito do Boca Juniors, né? Qual é o problema, no caso, para o Flamengo aí? Qual é a verdadeira questão aí, né, para o Flamengo? Alguns, inclusive, acham que o Vidal não seria um jogador interessante para o Flamengo, não seria um reforço interessante. Uma outra parte da torcida considera que sim, né? E entre os dirigentes do Flamengo? Evidentemente que o nome do Vidal é um nome interessante, porque é um nome daquele tipo de... É um nome de jogador que o dirigente se esconde atrás, né? É aquele jogador de perfil, né? É aquele jogador que, né, o dirigente fala, olha, fizemos a nossa parte, fizemos contratações, olha o Vidal, mais ou menos assim. Agora, e é também o nome que está à frente dos olhos, né? No Flamengo existe essa questão. Quando o nome está muito à frente dos olhos, ele acaba sendo interessante para o Flamengo. Né? Eles não têm muita, né, condição de buscar grandes jogadores desconhecidos, enfim, até com jogadores conhecidos até mesmo, e que se destacam na América, eles não têm essa condição. Agora, recentemente, o Estudiantes de La Plata negociou o Gustavo Del Petri, né, para o Pumas do México, né? Era um jogador que poderia também chegar para fazer um trabalho ali no lugar do Arrascaeta, mais um jogador. Acho que a grande prioridade do Flamengo é contratar meio-campistas, né? Mais de criação, inclusive, do que volantes, né? E do que, enfim, precisa também contratar laterais, enfim, tem que contratar sim, mas, enfim, o Flamengo agora está nessa tentativa do Cebolinha, o Benfica está colocando a faca, né? Olha, se quer levar, vai ter que pagar tal. O Benfica até quer chegar nos valores, né? Enfim, que ele tirou o Cebolinha do Grêmio, que foram 20 milhões. Já estão falando de 16 milhões. Para mim, pode ser um exagero nesse momento, pelo que, enfim, pelo desempenho do Cebolinha no Benfica nesses últimos anos aí. Mas, enfim, também é um jogador importante que de repente chega aqui e vira um craque aí no Flamengo, enfim, pode ser interessante. Mas o Vidal, o Flamengo quer o Vidal? O Vidal é interessante para o Flamengo? Vale a pena lutar pelo Vidal? A questão este é o ponto mais importante, né? O Vidal, se o Flamengo quer o Vidal, o Flamengo tem que decidir isso logo. O Flamengo tem que decidir por que na verdade, o nome dele apareceu na Argentina e por que o Boca manifestou interesse no Vidal. Porque o Boca viu
no interesse do Flamengo algo muito frágil. Este é o ponto. Era mais ou menos dada a coisa de... Era dado a coisa de 1 mês e meio, 2 meses, que Vidal seria jogador do Flamengo. E havia um entendimento disso espalhado pela América do Sul, inclusive na Argentina, né? Pela Argentina, né? Só que o Boca percebeu que esse interesse do Flamengo não é muito frágil, que não há nada concreto em relação a isso. Aparentemente, o Flamengo espera que o jogador, de alguma forma, se desvincule do Inter, né? Isso é muito complicado de acontecer, né? E o Flamengo está demorando muito aí nesse processo. Então, a questão é a seguinte, tem que fazer uma avaliação se de fato o jogador é importante e ir para o pescoço dos caras, entendeu? E contratar o jogador. Fazer uma proposta concreta para o jogador e afastá-lo completamente da possibilidade de ir para um clube como Boca Juniors, né? É interessante, não é interessante? A questão não é essa. Essa questão vem em segundo plano. A primeira questão é o Flamengo definir se quer o Vidal como reforço ou não. E nesse sentido, eu acho que o Flamengo está falhando. O Flamengo acha que o jogador com esse perfil não vai ter outros interessados. Claro que vai ter, vão ter muitos outros interessados, né? E ter o Boca Juniors como interessado é complicado. Por quê? Porque ao contrário do Flamengo e de outros clubes brasileiros, clubes argentinos, notadamente Boca Juniors e River, quando eles definem uma prioridade, quando eles entendem que o jogador é uma prioridade, eles vão atrás do jogador. Eles contratam o jogador. Não importa, não tem dinheiro, eles dão um jeito. É muito interessante, eles dão um jeito e vão lá e contratam jogadores. O Alário só não desembarcou no River neste momento aí, já para essa janela, inclusive, porque o Alário decidiu que esse semestre foi muito interessante para ele, na vida pessoal dele, e que ele quer ficar definitivamente na Europa por alguns anos. Porque senão chegaria no River, né? Então, porque o River fez uma proposta realmente interessante pelo Alário. Então, o que acontece? O Boca estaria já configurando uma proposta para fazer para o Vidal, e ele poderia perfeitamente desembarcar no Rio de Janeiro ainda, né, para ser jogador do Flamengo, ou pode, por que não, desembarcar em Buenos Aires para ser jogador do Boca Juniors. Isso é muito provável. Então, o que acontece agora? O Boca ainda não configurou essa proposta, porque talvez o Boca ainda esteja discutindo se, de fato, ele é toda essa prioridade a questões ali no clube, por exemplo, a questão dos estrangeiros, né? O número de estrangeiros que o Boca tem, já decidiram, inclusive, que isso não vai ser um problema, que vão se livrar de um estrangeiro ali, no caso, pode chegar a 2, o Hurtado do Bragantino pode estar voltando para o Boca, no caso, eles vão se livrar até de 2 estrangeiros, se for o caso, né, para ter o Vidal. Isso já foi definido que isso não será um problema, né. A outra questão houve uma conversa com o técnico Batalha sobre o que o Vidal vai entregar para a equipe, que o Vidal é um jogador de muita eficiência, mas ele tem um perfil polêmico, e aí o Boca hoje é um time com muito, um elenco muito... Está tudo funcionando muito bem em termos de harmonia, nenhuma crise, enfim, aquela coisa toda. A crise é do futebol, né? Então, o perfil do elenco do Boca hoje, o Vidal seria um jogador muito complicado nesse sentido. Teve uma conversa com o Batalha em relação a isso, o que ele achava, ele concordou com a chegada do Vidal. Então, o que ocorre é o seguinte, se o Boca definir realmente que essa prioridade toda, tem alguns dirigentes ainda que estão, né, em dúvida sobre isso, mas a proposta está sendo configurada já. Se o Boca definir como prioridade, o Boca vai lá e contrata. Então, o Flamengo tem que correr. Se o Flamengo realmente quer o Vidal, tem que correr. Agora, antes de correr para buscar o Vidal, o que tem que ser feito com urgência na Gávea é o seguinte, nós queremos mesmo esse jogador? Ele é mesmo uma prioridade para o Flamengo? Podemos e devemos mesmo investir nesse jogador? Isso tem que vir antes do próprio, da própria proposta, gente. E nesse sentido, o Flamengo falha muito, né? Então, esperemos que o Flamengo defina, né, o que é o Vidal, o que seria o Vidal como reforço, e, nesse sentido, ou faça uma proposta para o jogador, ou desista do jogador definitivamente. Porque se ficar nessa Maria Mole da vida aí, a coisa não vai funcionar, e o jogador é muito capaz de desembarcar em Buenos Aires para ser, vejam vocês, reforço do Boca Juniors. É isso.